Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Bruxo Orc, volto com um vídeo da série Fitoterapia. Primeiramente, compartilhar com vocês algo que me deixou feliz. Hoje eu completei toda a parte teórica da minha pós-graduação em fitoterapia e no conjunto das provas, em 80 questões, eu tive 74 acertos. Então, agora eu passo para a fase do TCC, que particularmente eu gosto muito. Eu vim falar hoje para vocês sobre um tema muito importante. É um tema ligado à sistemática e filogenética de todos os seres vivos, não só das plantas, que é a taxonomia. Taxonomia é a nomeação de espécies, de gêneros, de clados, famílias, ordens, etc. E isso tudo tem regras e tem fundamento muito forte. A organização dos seres vivos em grupos é importante para poder trabalhar com as características destes grupos. Em geral, eu não vou explicar muito dos termos, porque precisaríamos voltar até a morfologia vegetal para poder explicar tudo direitinho, mas eu vou falar de uma forma muito rápida. Na evolução, grupos de seres vivos evoluíram de um ser vivo ancestral. Quando este ser vivo ancestral é comum a vários grupos, é chamado de grupo monofilético. E para ser um grupo monofilético, precisamos ter características derivadas comuns. Derivadas de quê? Derivadas de uma característica ancestral, de uma característica primitiva. Perdão. Essa característica derivada é chamada de apomorfia. E quando consideramos os grupos, a gente chama ela de sinapomorfia, tá? Então, sinapomorfias definem grupos monofiléticos e definem grupos segundo ancestralidade, tá? Nós temos na parte botânica o grupo grande chamado Eudicotyledôneas, que é um grupo depois da última reunião de filogenia, se não me engano aconteceu em 2016, de botânica, o APG 4, eles separaram a Eudicotyledônea do grupo das dicotiledôneas, dissolveram esse grupo que continha as dicotiledôneas ancestrais, monocotiledôneas e dicotiledôneas plenas. Agora nós temos eudicotiledôneas, que são plenas, as monocotiledôneas, que agora estão separadas, e por elas estarem separadas, o grupo dicotiledôneas passou a ser renomeado em Magnolileaceae e ser considerado um grupo parafilético, tá? E uma característica derivada, uma sinapomorfia que define as eudicotiledôneas é o pólen com 3 cúspides, tá? Tricuspidado, o pólen das eudicotiledôneas. Temos várias outras características, características de tronco, características de folha, características de raiz, características de flor. Mas não se preocupem, a grande maioria das plantas que vocês vão ver são eudicotiledôneas. Lógico, né? Falando de angiospermas, plantas com flores verdadeiras, tá? E nisso daí, a gente vai... Mas por que isso é importante para o fitoterapeuta? Porque quando você une grupos com características semelhantes, eles vão ter várias características que se assemelham verdadeiramente. Inclusive características de metabolismo, tá? E é no metabolismo, em especial no metabolismo secundário, porque existe uma diferença.
Metabolismo primário é aquele metabolismo de manutenção da vida, onde através da fotossíntese se produz a energia para a vida da planta. E o metabolismo secundário, eles geram, substâncias que não necessariamente têm a ver com a manutenção da vida da planta, tá? Mas podem ter a ver com proteção e com outras características, tá? Esses metabólitos secundários, eles são os princípios ativos. Eu vou gravar um vídeo falando sobre os principais metabólitos secundários e é importante da gente saber porque, caso você pegue uma planta que você não conheça, ela em espécie, mas conhece o grupo que ela pertence, você pode inferir sobre as características dessa planta e falar, possivelmente, essa planta vai ter tanino, vai ter flavonoide, vai ter vários tipos de princípio ativo, então ela possivelmente vai tendenciar a tratar esse tipo de doença. Então é uma planta, eu vou pegar e usar? Não, eu vou pegar, prensar e estudar essa planta para ver se realmente ela pode ser usada aquilo. Às vezes pode ser até um achado, algo que não se sabia antes e passa a se saber agora. E é muito importante isso para o fitoterapeuta. Lógico, se você deseja ser um fitoterapeuta profissional, você tem que se importar com as questões biológicas, com as questões evolutivas. Agora, se você simplesmente quiser pegar e fazer preparações fitoterápicas, você não precisa nem de curso. É só você comprar um livro que ele te ensina tudo. Agora, se você realmente quer aprender a parte científica, a parte técnico-científica da fitoterapia, aí você precisa de um curso. No curso que a gente vai lançar, eu vou ensinar isso tudo. Vou ensinar esses nomes, vou ensinar toda essa teoria filogenética, eu vou ensinar isso tudo. Tá? E chegando na taxonomia em si, todas as plantas possuem um nome científico. Ele é composto geralmente de gênero e espécie, às vezes gênero, espécie e subespécie. Isso é mais comum em insetos, mas plantas têm também. E no que isso é importante? Quando você vai receitar ou você vai comprar uma planta para fazer a utilização dela, sempre procure as plantas pelos nomes científicos. Por quê? Porque plantas diferentes podem ter os mesmos nomes comuns. Olha só, por exemplo, sabiam que existem umas 4 ou 5 plantas chamadas de erva cidreira que servem para coisas diferentes? Pois é, a rosa. Existem várias espécies de rosa e elas servem para as coisas diferentes, tá? Então, saber o nome científico, esse saber técnico, te deixa preciso. Eu quero tratar tal doença, eu vou usar tal planta em nome científico, tá? Por quê? Para evitar confusões, para evitar de usar princípios ativos que não sejam os necessários e até podendo existir uma intoxicação. Por quê? Não é porque é planta que não vai dar efeito colateral. Algumas plantas podem inclusive ter interações medicamentosas com remédios de farmácia e podem causar grandes danos às pessoas. Então, se você trabalha com uma planta com nome científico, você sabe que planta vai interagir com que princípio ativo da farmácia química, da farmácia não natural, tá? E você usando o nome comum, você pode incorrer em um erro muito grande. Ô, gente, falando rapidamente sobre taxonomia, a grande importância da taxonomia, de conhecer a evolução, é você ter um conhecimento completo sobre a planta, não só acerca do nome, mas acerca dos metabólitos secundários que essa planta vai ter e já vai ter uma visão de onde aquela planta vai atuar no organismo da pessoa. Isso é ser técnico, isso é ser
científico, isso é ser profissional, tá, gente? Sejam profissionais. Para com aquele negócio de ficar a pessoa pedindo, você indicando chazinho aqui, chazinho dali, do nada. Um tratamento com plantas não se faz dessa forma. Um tratamento com plantas se faz com anamnese, com cuidado prescricional, com escolha criteriosa dos princípios ativos e com uma prescrição profissional. É muito bonito a etnobotânica, a cultura popular, mas se você se propõe a ser um cientista da fitoterapia, você tem que abraçar os métodos e técnicas científicos, sair do amadorismo e procurar qualificação. Tá bom, gente? Então deixa esse recado, eu vou gravar um vídeo amanhã falando sobre metabólitos secundários, os principais princípios ativos que a gente acha nas plantas em geral. A gente se vê, deem um like, deem um joinha, tá? Por favor, é importante isso para o canal, é importante isso para nós e a gente se vê. Até mais!